Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo aqui no Projeto Pomone. Você é o nosso convidado para estar conosco nos nossos encontros da Sala Zoom. Temos alguns irmãos aqui que sempre estão participando. Você que nos acompanha pelo YouTube poderá entrar em contato conosco na descrição do vídeo. Ali o nosso endereço de e-mail. Pode mandar o seu número de WhatsApp que iremos conversar contigo e lhe incluir no nosso grupo. Se você também tiver interesse por estudos bíblicos, outros materiais, nós enviaremos para você com o maior prazer, faremos o estudo bíblico juntos, né? Nós estamos aqui é para isso mesmo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. No momento, nós estamos estudando este livro, Cuidado com os Anjos, do Roger Morneau, livro recém-lançado. E hoje, então, vamos dar prosseguimento a essa recapitulação. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, vamos iniciar mais um estudo. Que os teus anjos estejam conosco, que o teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, no encontro da semana passada, apresentamos aí um quadro geral, das questões que envolveu ali aquele grupo de Oregon, né? Um grupo que inicialmente era de estudos bíblicos, mas depois se tornou um grupo espiritualista, né? E vocês devem se lembrar que não estamos falando de quaisquer cristãos, né? Cristãos sem luz, sem bons livros para se orientarem. Nós estamos falando de um grupo de adventistas do sétimo dia, certo? Inclusive, é, as personagens principais aqui do livro, duas irmãs, né? Adventistas de quarta geração. Só que os enganos de Satanás são extremamente sutis, vão enredando, né? E foram anos de contato com anjos até que esses anjos, que são anjos demoníacos, começaram a exigir daquele grupo ali que eles cometessem crimes, certo? Que eles cometessem furtos, que agredissem pessoas, que rasgassem pneus, de automóveis em estacionamentos e daí por diante. Até que culminou com o pedido final, né, para que a Sharon Halstead assassinasse duas pessoas, né, e feriu outras duas, inclusive uma delas um bebê. Pois bem, avançando, né, o Roger Monod acaba trazendo outras histórias, né, micro-histórias, vamos dizer assim, que ilustram esse problema maior, né, que se passou ali no grupo de Oregon. Estamos falando, irmãos, de ações dos anjos das trevas, né, que agem de diversas frentes para roubar, matar e destruir, porque essa é a função de Satanás, né? Satanás ele está no mundo aí promovendo só miséria. E eu estava comentando já no encontro passado sobre alguns pregadores que, principalmente ali a partir dos anos 80, começaram a promover um estilo diferente assim de culto, né? Um culto voltado para o exorcismo. Então, eles começavam a descrever características de pessoas que já estavam sendo subjugadas pelos anjos das trevas e muitas vezes falavam para que os demônios se manifestassem ali dentro da igreja mesmo, né? E a partir dali começavam diálogos, começavam a trocar ideias, né? A entrevistar esses demônios que se manifestavam em algumas pessoas ali durante os cultos. Nós sabemos que esse tipo de abordagem existe até hoje, né? Várias e várias igrejas por aí, sobretudo de uma linha mais pentecostal, né? O pentecostal tem essa cultura, né, de exorcismos. E esse tipo de culto sensacionalista atrai muitas pessoas, porém, é um perigo tremendo, né? O Roger Murnau fala, por exemplo, de um caso, né, Alice, né, que
devido às características que o pastor então ali apresentou de uma pessoa possessa, ela se convenceu de que ela estava sendo usada por Satanás. Ela enfrentava alguns problemas ali na sua vida pessoal, mas o sermão, veja bem, ao invés de trazer esperança, libertação, fez com que ela se sentisse mais sem esperança ainda. E de modo que, ao chegar em casa, ela decidiu que iria tirar a própria vida, né? Então, ela teve a oportunidade de ter contato com um outro livro do Roger Morneau, está aqui em algum lugar aqui da minha estante, né? Não sei. Ah, está lá na ponta lá. O Respostas Incríveis à Oração, que eu recomendo a todos. É um livrinho, né? E é basicamente ali um resumo do ministério de intercessão do Roger Morneau. Após ele se libertar daquele culto satanista, né, no qual ele se envolveu, e após então ele se converter, ele passou a desenvolver um sólido ministério de oração intercessora. E pessoas de várias partes dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, escreviam cartas, né, naquela época. As pessoas se comunicavam principalmente por cartas, ligavam para ele, e ele passa a desenvolver então esse ministério e passou então a se corresponder com essa jovem que estava ali depressiva, estava numa situação muito terrível. Bem, e aí ele diz, né, que pessoas como Alice, né, compreenderam como o extremismo e o fanatismo haviam levado suas vidas para a escravidão espiritual, né? O fanatismo, ah, ele é uma escravidão, né? Um instrumento de Satanás para dominar as pessoas. Pois bem, ele fala também de Jennifer, né? Que uma jovem que passava por problemas semelhantes, né? Depressão e também era subjugada, né, pelos anjos demoníacos. E aí, é, o Roger Morneau, então, começa a tentar investigar, né? Ele deixava claro para essas pessoas que ele não era nenhum exorcista, que a única coisa que ele podia fazer é recorrer às escrituras e à oração, né? E recomendava isso também às pessoas, né? Que elas deveriam estudar a palavra de Deus, deveriam orar fervorosamente, para serem libertas. E aí ele se lembra, da época que ele estava envolvido com a adoração aos espíritos, que o sacerdote satanista lá havia explicado que quando cristãos entram em áreas dominadas pelo ocultismo, os anjos de Deus têm de se afastar. Várias dessas narrativas do sacerdote satanista, depois Roger Morneau foi aprender que faziam sentido, que eram coerentes, né? Aqueles que se lembram do livro Viagem Sobrenatural vão se recordar que lá no satanismo eles sabem claramente que não existe alma imortal, imortalidade da alma, certo? O homem que convidou o Roger Morneau e o amigo dele para se envolverem lá com a adoração aos demônios, logo na primeira noite falou com eles: olha, eu trago aqui a minha esposa nesse centro espírita para ela se sentir confortável, achar que está conversando com a mãe dela que já morreu, com o espírito da mãe dela. Mas nós sabemos que quem opera isso daí são os demônios. Então, se vocês querem ir à fonte do poder, vocês têm que ir lá na adoração aos demônios e não ficar, entre aspas, perdendo tempo aqui em centro espírita, né? E nós sabemos que, de fato, quem aparece para essas pessoas fingindo ser os seus entes queridos são os anjos de Satanás, são os demônios. Pois bem, então é muito revelador aqui esse dado, né? Quando cristãos vão a áreas dominadas por Satanás, áreas do ocultismo e tudo mais, os anjos de Deus precisam se afastar. Os anjos de Deus não têm condições de estar nesses lugares, né? E aí o que acontece? Ele acaba se dando conta ali, o Roger Morneau acaba descobrindo, também em contatos com o marido da Jennifer, enfim, que ela havia se envolvido com rock,
né? E que continuava ouvindo a música rock para acalmar os nervos dela. Quando ela tinha ataques ali de nervos, enfim, ela ouvia um rock e se acalmava, né? E aí, Roger foi muito taxativo, que ela teria que cortar completamente o vínculo com a música rock para se libertar, porque aquilo ali era um gancho ali de Satanás para que ele continuasse oprimindo a vida dela. Então, a partir dali que efetivamente ela foi curada, né? Muito importante, muito interessante isso. Bem, é, no capítulo seguinte, né, que tem como título Uma Experiência do Mar Vermelho, começa ali com uma história muito interessante, né? A mãe das irmãs Halstead, é, que entrou em contato com Roger Morneau, né? Naquele momento as filhas estavam presas, né, por cometerem os crimes, né, que nós já falamos, né, os assassinatos, enfim. E lá na prisão, embora, né, tivesse uma experiência com Deus ali, se afastassem ali do envolvimento com os demônios, né, que elas haviam tido antes, né, achando que eram anjos de Deus, enfim, elas não estavam mais envolvidas com essas coisas. Elas continuavam sendo oprimidas, né, sobretudo a Sharon, né, continuava sendo oprimida pelos demônios, à noite mesmo, às vezes eles puxavam o cabelo dela, o cobertor para que ela ficasse com frio, enfim, é uma opressão satânica. E o Roger começa então a ficar intrigado, porque elas não estavam mais envolvidas com o ocultismo, não estavam fazendo nada de errado, estavam só buscando a Deus, estudando a Bíblia, inclusive lendo o próprio livro dele, né, o Viagem ao Sobrenatural, procurando se aproximar cada vez mais de Deus. Então, algo chamava a atenção, e aí ele começa a se lembrar de cartas, de correspondências, né, que ele havia trocado com outras pessoas. E ele se deu conta do seguinte, né, que enquanto essas pessoas continuavam pedindo perdão a Deus por pecados que elas já haviam se arrependido, já haviam confessado, já haviam abandonado esses pecados, elas continuavam sendo perseguidas pelos demônios. Porque o fato de estarem sempre pedindo perdão a Deus por pecados que elas já haviam se arrependido, já haviam confessado, isso sinalizava falta de fé. Veja bem. Então, elas deveriam confiar plenamente em Deus, né? A gente conhece lá a passagem, 1 João 1, verso 9, né? Então, precisamos confiar na graça de Cristo plenamente. E isso é um alerta para todos nós, né? Porque certamente o inimigo fica, ele é o nosso acusador. Então, ele procura ficar relembrando os nossos pecados para nos oprimir, para nos enfraquecer, né, para afastar a nossa relação com Deus, né? O Espírito Santo, nós sabemos perfeitamente, é o único que pode nos afastar do pecado e nos levar a vencer o pecado, né? Interessante essa expressão, vencer o pecado. A vitória sobre o pecado, ela é possível por meio do Espírito Santo, sempre graças ao Espírito Santo. Nós acreditamos nisso, esse é um dos pilares do adventismo, certo? Pois bem, o Roger também recomenda, né, que a Sharon leia, né? Ele recomendou que ela lesse Mateus 27, de 24 a 54. Na própria Bíblia do Roger Morneau, essas páginas eram plastificadas, porque ele lia todos os dias, né? É ali a descrição dos últimos momentos de Cristo, né? A crucifixão, a morte de Cristo, que nós estudamos essa semana na lição da Escola Sabatina a partir da perspectiva de Marcos, né? Mas o Roger Morneau indicava principalmente ali Mateus. Então, todos os dias ela deveria ler e meditar no sacrifício de Cristo e também deveria orar fervorosamente. Ele também recomenda Colossenses. Colossenses, capítulo 2,
versos 9 e 10, que é um texto, né, que exalta a divindade de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Muito bem. É, outras recomendações, né, que também são importantes para a nossa vida, né, para o nosso crescimento espiritual, nossa santificação. Ele recomendou que a Sharon memorizasse Salmo 103, de 1 a 4, e os versos 10 a 14, né, entesourar na mente. Existem alguns projetos na internet, os irmãos irão conhecer, podem conhecer, de versos bíblicos cantados, né, que facilita a memorização. Então, fica essa dica também. Bem, entre 1995, para sermos mais específicos, dezembro de 95 e janeiro de 96, o Roger passou a receber muitas informações, cartas de pessoas que estavam recebendo visitações de anjos, né? E depois eu parei para pensar aquele episódio que eu falei no encontro anterior, né, de uma vigília em que um irmão falou lá que era relativamente comum em algumas vigílias anjos aparecerem para as pessoas, né, enfim. E isso se deu justamente nessa época aí, entre 95 e 96, eu, pelos meus cálculos, né, ali na minha infância, é que ocorreu aí esse fato. Bem, então, devido a tudo isso que estava acontecendo, o Roger decidiu escrever mais um livro, que no caso é esse livro aqui, Cuidado com os Anjos, que só agora foi traduzido para a língua portuguesa, mas já é um livro relativamente antigo, certo? Bem, ele conta lá a experiência dele, né, todos os desafios para escrever o livro, né, a questão do carro dele, milagres, né, que aconteceram na vida dele, ele precisando viajar, e Deus foi providenciando os meios, os recursos. Vale muito a pena também conhecer essas histórias. Enfim, uma vida movida pela fé, né? Bem, no capítulo 4, quando ele fala ali uma visão geral, eu gostaria de ler aqui dois textos do Espírito de Profecia que fala sobre a materialização de anjos malignos, né? O primeiro, Desejado de Todas as Nações, página 528 e 529. Leiam também a página 518, né? Que Ellen White diz que Satanás, com seus anjos, em forma humana, esteve presente na cruz, né? Eles estiveram lá incitando também a multidão quando pediu a Pilatos que soltasse Barrabás e que matasse a Cristo. E Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410, é sobre os dias finais da história da Terra. O Senhor fez revelações notáveis sobre as experiências que seu povo passará. Foi-me mostrado que anjos maus, na forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de incredulidade. Vejam, não é qualquer espírito de incredulidade, é um forte espírito de incredulidade e em nossas fileiras, certo? Em nossas fileiras. Eu não sei quanto aos irmãos, mas a experiência que eu tenho ao longo desses anos é que esse espírito de incredulidade é muito perceptível, certo? Sobretudo quando nós apresentamos conselhos do Espírito de Profecia, né? Hoje, não sei se a Elda, que está lá no nosso grupo Adventistas no Campo, se ela anotou ali por volta da hora do almoço e pôde conferir depois, quando nós compartilhamos alguns textos do Espírito de Profecia, orientações inspiradas, né? E uma pessoa lá, uma senhora, né, que se diz adventista, e disse simplesmente assim, não, são apenas conselhos, né? Como se os conselhos inspirados fossem opcionais, porque na verdade é o que essas pessoas querem dizer com isso, né? É um mero conselho e eu posso seguir ou não, né? Então, isso é obra de Satanás e devemos orar, né, por essas pessoas, orar por nós, caso estejamos com esse espírito também,
porque é uma operação direta de Satanás em nossas fileiras. Ele inspira pessoas, ele usa pessoas para que disseminem esse espírito de incredulidade, não só no espírito de profecia, mas também na Bíblia e assim por diante, certo? Bem, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Um pouco mais adiante nesse capítulo, ele recomenda o livro O Remanescente do Clifford Goldstein. Esse livro ainda não foi traduzido para o português e o autor é excelente. Já fizemos aqui uma recapitulação de um livro dele, o livro 1844. Temos aí a playlist, recomendamos a todos, né? Satanás teme de verdade. O que que Satanás teme, né? É, na página 516 do livro O Grande Conflito, diz lá: nada há que o grande enganador mais receie do que o familiarizarmos-nos com os seus ardis, né? Então ele teme de verdade isso, né? Como em qualquer guerra, né? Vocês devem ter visto essa semana algumas explosões que ocorreram lá no Líbano, né? Provocadas ali por um ardil do Mossad, que é o órgão lá da inteligência israelense. Eles conseguiram introduzir nos pagers, nos aparelhinhos que os terroristas usam para se comunicar, introduziram explosivos lá e feriram lá, quem sabe, centenas, né, de terroristas, mataram alguns. Eu li numa fonte que cerca de 500 deles estão cegos, né? Então, numa guerra, é fundamental conhecer os ardis do outro, do inimigo, né? Se o Hezbollah conhecesse os ardis ali do Mossad, eles teriam se livrado desses pagers, né? Desses walkie-talkies aí muito antes. Então, Satanás realmente teme que nós conheçamos as suas estratégias, certo? O Roger Morneau nunca teve, assim, satisfação em ficar falando do seu passado, né? Do seu envolvimento com o satanismo. Ele ficava triste com esse passado. Só que ele passou a se sentir no dever de dar o seu testemunho para alertar os irmãos, para nos alertar em relação a isso, né? Bem, terminando aqui esse capítulo 4, vamos fechar já o estudo. Diz lá, quando se trata de lidar com pessoas no mundo como um todo, os anjos de Satanás têm um sucesso fenomenal, né? Bem, sucesso de Satanás é muito grande porque ele sabe, né, as fraquezas de cada um. Ele tem estudado a natureza humana há muito tempo e é citado aqui um jornal, né, de 29 de novembro de 1996. Temos ali alguns trechos. O mais recente livro religioso a entrar para a lista dos mais vendidos foi escrito por um autor do sul de Oregon que insiste em afirmar que Moisés errou. Os 10 mandamentos são os 10 comprometimentos. Bem e mal, certo e errado não existem. Você pode fazer o que quiser porque o Deus não julga ninguém. Esse discurso, que é o suprassumo assim do discurso de Satanás, né? Satanistas famosos falaram coisas aí semelhantes, né? O relativismo puro, isso tem penetrado fortemente no meio cristão e particularmente adventista, né? Lamentavelmente. É, Bem, no livro ali Conversas com Deus, né? O autor diz lá: acredito que há uma enorme fome espiritual no país agora. Um estudante universitário que abandonou o curso de jornalismo se aventurou em relações públicas, edições de jornais e direção teatral antes de fazer sucesso com esse livro. Estamos cada vez mais focados e interessados no que eu chamo de aspectos mais elevados da vida. Qualquer coisa que aborde essa fome será literalmente devorada, né? Então, irmãos, a nossa fome espiritual, né, ela precisa ser direcionada para aquilo que realmente edifica.
o momento é de santificação, é de separação de tudo aquilo que envolve o terreno de Satanás. Ele realmente não está aí para brincadeira, né? Ele e os seus agentes. E daqui até a crise final, as atuações de Satanás, né, as curas, os milagres, tudo isso vai se tornar assim realmente tudo muito mais intenso, certo? Bem, alguém tem alguma observação a fazer? Realmente o livro assim traz muitos detalhes sobre os crimes, sobre tudo que aconteceu ali envolvendo a Sharon e os demais integrantes desse grupo que tinha contato com anjos, né? Mas as partes realmente centrais desse livro são esses estudos bíblicos, né? São essas orientações assim para a vitória, né? Para a vitória sobre as forças de Satanás, né? Você quer ser vitorioso? Abandone os pecados, confesse os seus pecados a Deus, tenha uma vida devocional, tenha uma vida de oração, certo? Medite na palavra de Deus, procure memorizar, procure refletir a cada dia sobre o sacrifício de Cristo na cruz, né? Tenha um hábito de ler ali os evangelhos, principalmente as partes, né, relativas à morte de Cristo. Tudo isso certamente vai lhe tornar um vencedor, né? É, Rafael tá sem som. Opa, perfeito. Tivemos aí um pequeno problema técnico, né? E caímos, mas já retornamos. Estamos concluindo, então, o nosso estudo por aqui, que fica, então, essa mensagem, né? Precisamos conhecer o nosso inimigo, é claro, mas muito mais a Cristo, né? Porque a vida eterna é essa, né? Que conheçamos a Deus, o Pai, e a Cristo, né? Que foi enviado por Ele para esta terra. E possamos estar cheios, então, do Espírito Santo, e assim seremos vitoriosos. Acredito que na próxima semana a gente já vai caminhando aí para a conclusão, né, da recapitulação desse livro, que, mais uma vez, né, repito, ele traz ali muitos detalhes desses processos judiciais, de tudo que envolveu ali interrogatórios, né, esses crimes, como foram cometidos, mas a essência já até apresentamos aqui, né? E o mais relevante é justamente o que eu estava aqui comentando, né? As sugestões ali, as orientações do Roger Morneau para derrotar os demônios, né? Estamos numa luta, numa guerra espiritual, e a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os poderes das trevas nas regiões celestiais, certo? Então, é isso. Algum comentário? Alguma observação? Vamos orar então? Elda, pode fazer a oração? Posso sim. Santo e eterno Deus e bondoso Pai, te agradecemos pelo estudo que tivemos. O seu Santo Espírito nos guia a toda a verdade e a tua palavra é a verdade. Que nós possamos nos apegar a Jesus Cristo, nosso Salvador, e confiarmos plenamente no Senhor Jesus, que Ele é capaz de completar a boa obra que começou em nós. Amém, sim. Que nós possamos diferenciar e distinguir as atuações de Satanás, querendo nos tirar do caminho, o caminho que é Cristo. Amém. Nos ajude, Senhor, ponha-nos em tuas mãos, para que nós não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda,
Abra os nossos olhos, os nossos corações para sempre fazermos a tua vontade. Amém, Senhor. Dá-nos um bom sábado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.